E isso me preocupa, acho que preocupa todo mundo, mais ainda por causa da tecnologia, né? Igual nós estamos falando aqui. Porque, por exemplo, eu sei, porque eu já estou nesse mundo, que as empresas, governos não estão preparados para a tecnologia. Não estão, é fato. Então, o governo, por exemplo, não tem leis específicas para a tecnologia. Uma delas é, vamos colocar nas empresas. O pessoal fica muito preocupado, quero criar um monte de leis, mas ninguém se preocupa realmente com os funcionários. Por exemplo, quando se fala em call center, que é geralmente o primeiro emprego de uma pessoa, call center. Call center geralmente é o primeiro emprego de uma pessoa. Não existe lei que define, por exemplo, o percentual de máquinas que podem executar naquele call center. E a inteligência artificial, ela entra primeiro nos call centers. Porque, por exemplo, hora de atendimento, chatbot, né? Então, mas tira um monte de posições de atendimento. Mas eu te pergunto, o governo não está se preparando em relação a isso, que é o principal, que vai deixar realmente as pessoas passando fome. Isso é fato, tá? Porque se a gente É, for fazer uma analogia geracional, né? Essa geração agora, geração Z, tem os pontos positivos dela, né? E tem outros negativos e tudo mais. Mas se a gente for analisar mesmo em bens materiais, quem fez a geração, quem está, vamos dizer assim, sendo suporte da geração Z, gerações anteriores que compraram a sua casa, compraram tudo. Porque a geração Z por si só, ela não tem bens materiais. A maior parte não. não tem. Elas não têm bens materiais. Por vários motivos, eu sei. Um dos motivos é, beleza, há 50 anos você comprava uma casa por R$ 2.000. Exemplo, né? Não existia real naquela época, mas você comprava muito, igual meu pai fala, você trocava uma bicicleta por um terreno. Né? Tipo, É, antigamente, há 50 anos atrás, chegava lá, eu tenho uma bicicleta e 2 porcos. Beleza, eu tenho esse terreno. Então me dê essa bicicleta aí, eu vou. E hoje em dia, por exemplo, quem comprou uma casa, construiu uma casa há 10 anos atrás, pagou 50 mil. Hoje, quem vai construir uma casa do mesmo jeito vai pagar 300, 400 mil. no mínimo. Então ela não está realmente tão acessível para essa geração, tá? Mas essa geração por si só, a tecnologia, eu vejo que ela danificou alguns processos. Quando a gente fala de rede social, por exemplo. Eu acho que. Eu sou um cara de tecnologia, mas eu sei os defeitos que ela tem, até mesmo por saber do background dela. O Instagram, por exemplo, para mim eu acho que é uma das piores coisas que já aconteceram. Instagram, rede social, que eu falo. TikTok, é uma das piores coisas que aconteceram. Porque entrou na cabeça das pessoas que elas podem ser, tipo, elas só devem viver aquele fantástico mundo de Bob. Se me perguntarem, falar assim, Weder, você quer só viver viajando, só viver comendo bem nos melhores restaurantes do mundo? Eu quero. Óbvio que eu quero. Festinha, tudo. Eu quero. Lógico. Óbvio. Quem não quer? Quem não quer? Mas quem paga a conta? Então essa geração, ela tá acostumada, eu quero ter um iPhone caríssimo, eu quero morar numa casa boa, eu não aceito um tênis menos de R$ 600, eu quero ir para Maldivas. Beleza, eu também quero. Mas quem vai pagar a conta? E a É, inteligência artificial, ela está afetando exatamente isso. Se você pegar, o Marcelo, hoje, o TikTok, verificar como o algoritmo trabalha na Rússia e na China, é totalmente diferente de como ele trabalha no Brasil. e teve a proibição, né, do TikTok em alguns países, Nos Estados Unidos, o uso. nos Estados Unidos teve, por quê? Porque só o TikTok para pessoas do governo, né? Então, assim, quem é do governo não poderia utilizar. E eu acho um fato, gente. Se pegarmos, por exemplo, o CapCut, que é uma ferramenta que você faz vídeos, e o TikTok, são da onde essas ferramentas? São da China. E existe uma guerra híbrida em relação a isso. Guerra híbrida, quando eu falo guerra híbrida, gente, a guerra não vai acontecer mais que alguém vai aqui e vai jogar uma bomba. Tira beleza, na Israel que tá acontecendo, É, Ucrânia. Mas, cara, nos países assim, pra cá, continua, não vai acontecer isso. A guerra é híbrida. A é, guerra é você colocar na cabeça das pessoas que não compensa mais lutar pelo seu país. Exemplo, no finalzinho da guerra, no 1945 até 1950, comecinho do sonho americano. Todo mundo vivia, não, eu vou lutar pelo meu país, eu quero meu país. Hoje em dia, quem luta pelo seu país? Se acontecer uma, nacionalismo zero. se acontecer uma guerra amanhã no Brasil, falar assim, vamos convocar as pessoas. Cara, ninguém vai, porque eu falo, cara, eu vou lutar para quê? Mas por quê? Porque a internet, os algoritmos da internet estão nos manipulando. E isso é um fato. Por isso que eu acho que tem que ter leis mesmo, tá? Leis para É, criança, por exemplo. Qual idade você pode dar um celular para uma criança?
Né? Então, Deveria ter uma lei para isso, porque hoje em dia as mães, né, e os pais, para fazer a criança parar de chorar, colocam um entrega o tablet. telefone. Coloca um É, telefone ou um tablet na mão do menino, tem 1 ano de idade. aham. E quem está monitorando esse menino? Quem está monitorando as adolescentes hoje em dia? Eu sou totalmente contra. Se Então, eu tivesse um filho adolescente de 12 anos, cara, eu ia monitorar 100% o celular dele. Né? Espelhar no meu. Não, um 100%. dos, um dos países onde o TikTok é proibido é na Índia. E a galerinha lá, mais jovem, as crianças mesmo, já aprenderam a usar VPN para poder burlar, porque o TikTok ele é universal, é uma coisa que todo mundo quer participar, todo mundo quer ter, mas lá é proibido. Então as crianças já aprenderam. Eu vi num documentário esses dias para trás que as crianças usam VPN para poder usar para burlar isso. Então é complicado. Olha a inteligência das crianças hoje em dia. Na minha época, eu jogava bolinha de gude enquanto eles já estão aí, ó, descobrindo que um VPN muda a É localização. normal. É normal essa evolução mesmo de conhecimento frente às tecnologias, né? Uma geração que ela já cresceu dentro desse universo. Comparando do meu, por exemplo, eu tô com 46 anos, quando eu era criança, eu nem sonhava. Eu acho que eu fui ter computador, eu já tinha 20 anos. Então, assim, é totalmente diferente realidades, né? Então, essa questão né, tô voltando àquele assunto, de sentimento de não ter punição para as coisas, né? O Brasil, ele é o segundo maior, né, no ranking de crimes cibernéticos. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Por que ele é o segundo? É porque ele é mais permissivo, a entrada aqui é fácil, as coisas acontecem de forma deliberada e não tem nada para regulamentar, porque a única proposta de lei que tem hoje, que é o que eu comentei para vocês, né, que está em tramitação, o que ela fomenta? Inovação, os pontos éticos do uso da tecnologia no dia a dia, mas não tem nada incisivo para falar assim, vamos mudar, por exemplo, a legislação penal, porque agora os crimes precisam, assim, serem tratados dessa forma, porque a realidade é essa. Então, assim, é muito atrasada a discussão. Enquanto as coisas estão acontecendo, né, essas situações estão acontecendo, caminha muito na contramão, né? Então a velocidade é diferente. Então, quando eles resolvem legislar sobre isso, já está em outro terceiro patamar de evolução esse crime. Essa situação de problemas relacionados às relações jurídicas, independente da natureza, se é contratual, se é de trabalho, enfim, infelizmente, o direito ele caminha a passos muito mais lentos com a realidade da tecnologia, com as coisas que estão acontecendo, as consequências de tudo isso no nosso mundo, relações de trabalho, crimes, a parte das próprias relações entre as pessoas, enfim, não consegue acompanhar. É muito lento isso, infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, que essa pergunta é um pouquinho polêmica, mas é um pouquinho assim. E se amanhã, por exemplo, existisse um juiz criado com inteligência artificial? Você acha que ele iria fazer leis melhores para nós ou não? Então, essa discussão de ter, por exemplo, porque na verdade as decisões dos juízes, eles fazem lei em parte, porque as decisões repetitivas, elas formam as jurisprudências, e elas servem como leis para outras decisões. Mas existe uma discussão muito acalorada, né, de que no meio jurídico, essa substituição de atividades por tecnologia, né, de atividades humanas, de inteligência humana por máquina, ela tem que ter um limite que é com relação à parte que a gente fala no meio jurídico, casuística, que é a parte factual. Então, não tem como, por exemplo, algo que envolve complexidade de demanda de análise de um caso, eu delegar para a máquina ainda. Mas se eu tiver um juiz de inteligência artificial, eu acredito que as decisões simples, repetitivas, que são, eu falo que são as comuns, né, de temas comuns da legislação, seriam muito mais assertivas.
mas não vai substituir essa inteligência de analisar o fato em si para decidir, sabe? Será que deixaria de ser relativa também? A justiça, Sim, né? esse viés da relatividade, esse viés da subjetividade inerente ao exercício, né, do jurídico, né, da aplicação das leis, dessa análise, ela ficaria muito à mercê, né, da questão, assim, do nível de exatidão para as informações. E, assim, a base de dados, ela precisa ser muito confiável para ser utilizada nessas decisões. A gente fala muito assim, tem que ter muito cuidado, tem que ser criticado, né, de onde eu estou pegando essa informação, de onde está, porque a gente teve, hoje tem advogado que termina a faculdade, tira o AB, ele vai lá, chat GPT, pega o conteúdo, não analisa, não olha a fonte, não entende o que está acontecendo e manda para frente. E aí isso gera umas consequências muito sérias, tanto até na qualidade da entrega do profissional, né, frente à sociedade. Fala assim, não, desse jeito eu não preciso nem mais de advogado, porque ele, pela lei, ele é indispensável à justiça. Então, até que ponto ele é indispensável com essa tecnologia? Daqui um dia eu vou precisar de advogado, não. Mas E você aí, acha como que é que fica essa discussão? Mas falando de formar peça, por exemplo, né? Igual você está citando aí, você acha que a população ela sabe diferenciar quando algo foi criado pelo chat GPT e algo foi criado pelo advogado? Ainda não. Então, São poucas as pessoas que conseguem discernir aquilo que é conteúdo produzido por chat GPT do que é feito pelo humano. eu acho São que, poucos. eu acho que tirando a máquina, eu acho que é quase impossível.